Antes de continuar aqui a nossa transmissão especial do conclave, a fumaça pode aparecer a qualquer momento, é por isso que a gente está mostrando muito essa imagem bem fechada lá do Vaticano. Os cardeais estão dentro da Capela Sistina decidindo se vão votar ou não. Nesse momento, certamente já decidiram e já estão votando. E pode surgir a fumaça preta, se eles não escolherem, e branca, se eles escolherem. E aí, eu te lembro também, claro, que na programação do Metrópolis, a gente não vai falar apenas de conclave. Daqui a pouquinho tem transmissão especial de manifestação importante aqui em Brasília. Então você vai ficar por dentro de tudo que importa acompanhando aqui no Metrópolis. A gente ainda fica falando mais tempo sobre o conclave, mas eu me despeço do Gustavo Zucchi momentaneamente. Durante os próximos dias ele vai estar aqui junto comigo, com certeza. Quem entende tudo de Vaticano, de conclave, o Gustavo Zucchi, que é repórter da coluna do Igor Gadelha, e esteve aqui abrilhantando a nossa transmissão. Obrigada, viu, Zucchi? Você volta em breve. Imagina, eu que agradeço o Diácono por toda a paciência com as perguntas aqui, e vamos aguardar aí, especialmente, já até deixo uma pergunta para o Diácono ir respondendo aí, sobre a questão do nome do Papa, né, a escolha do nome do Papa, que também significa muita coisa, né, a gente falou da questão do Bergoglio escolhendo o nome Francisco, mas, por exemplo, um Papa escolhendo o nome de Francisco II, por exemplo, seriam grandes indicativos de como vai ser o próximo mandato, ou talvez escolhendo Bento XVII, João Paulo III, etc. A gente tem uma série de curiosidades aí sobre o nome dos papas que eu tenho certeza que o Diácono pode contar pra gente. Maneiro, muito bom. Assim, você fala paciência com as perguntas, mas são perguntas ótimas. Essa é uma questão muito boa, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, principalmente porque como o conclave é muito raro, a gente comenta essas coisas em geral em tempo de conclave, e às vezes você está na primeira vez vendo e não entende que o nome do Papa que o nome que o Papa escolhe tem a ver com o pontificado que ele fará. Essa é uma tradição muito antiga na igreja, de se trocar de nome. Antigamente, até aqueles que se crismavam, se batizavam, trocavam de nome, né? Todo mundo trocava de nome, usava um nome de algum santo que ele tinha como exemplo e queria seguir. Então, com o papado é mais ou menos isso. Quando o Papa é eleito, quando alguém é eleito Papa, ele adere, então, ele escolhe um nome que representa o programa de governo dele, o estilo que ele quer imprimir. Então ele vai olhar para um dos papas da história e vai dizer, olha, eu quero ser igual a esse papa aqui. E aí ele vai, então, e escolhe esse nome. Francisco, há muitos anos na história, não existia um papa que pegava um nome diferente, né? Um nome novo, o primeiro, né? Então, Francisco foi o primeiro do seu nome, e denotando justamente um Papa voltado para o social. E é uma coisa muito do nosso tempo, porque a igreja sempre nunca esqueceu o social, né? Tanto que as obras de misericórdia são ditadas pelo próprio Cristo no Evangelho. O vestir os nus, o dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, né? Acolher aqueles que não têm abrigo, isso tudo está lá nas bem-aventuranças, está lá, Cristo fala isso textualmente, então a igreja nunca esqueceu os pobres. Mas que o Papa se voltasse, desse foco no âmbito social, essa foi uma novidade, e aí ele adere então ao nome de Francisco. Outros papas já se preocuparam muito com o social, né? Vamos lembrar de Leão XIII, por exemplo, que inaugura a questão do trabalho, né? Leão XIII é a primeira grande autoridade mundial a se preocupar com a revolução do trabalho, né? Assim, rapidamente falando, para que todos entendam, o contexto de Leão XIII era o final do século XIX, e aí ele olhava a Revolução Industrial dizendo, olha, antigamente você tinha o camponês, que ele podia ser vassalo, podia estar na servidão, podia ter uma série de problemas, mas ele, no mínimo ali, ele tinha a terra dele, a casa dele, a plantação dele, né? Então, não passava fome e não ficava desabrigado, né? Porque tinha um pedacinho de terra ali que era dele. Na migração, né, para a indústria, né, para a Revolução Industrial, com a consolidação da Revolução Industrial, você começou a ter um novo estilo de trabalhador, que abandonava tudo e vivia como nós vivemos hoje, apenas dependendo do salário, né, daquilo que você tem na empresa.
Então, a empresa não querendo, a indústria não querendo mais, você volta para o zero. Você se torna, você não tem nada. E Leão XIII, naquela época, dizia, olha, a pessoa não pode ser refém de um meio de produção, ela precisa ter algo para se sustentar. E da Rerum Novarum, ele escreve um documento chamado Rerum Novarum, e dessa Rerum Novarum começa a discussão que vai dar no que a gente conhece hoje como direitos trabalhistas. Né? Então, é um Papa que começa a discussão sobre direitos trabalhistas. E você tem, depois de Leão XIII, uma tradição dos papas de sempre escrever sobre sociedade, sobre questões sociais. Mas Francisco, ao adotar esse nome Francisco, deixou claro que isso ia ser o centro, né, do governo dele. Ele ia olhar para a questão social. Tanto que, né, ele vem com encíclicas a Laudato Si, depois ele tem uma outra que também vai versar sobre ecologia, mas falando da ecologia humana, da ecologia integral. Quando ele fala da ecologia integral, ele coloca muito ali a erradicação da pobreza. Né? Quando a gente fala de Laudato Si, a gente lembra muito de ecologia de uma maneira, vamos dizer assim, mais tradicional. É a defesa da floresta, a defesa do verde, a defesa da natureza. E Francisco, na Laudato Si, faz uma defesa veemente da vida humana, né? Olhando para os pobres, dizendo, ao usurpar a natureza, ao extrair desordenadamente, eu nego às comunidades ribeirinhas, aos povos originários, enfim, todos aqueles que vivem da natureza, vivem em contato maior, ou têm necessidades maiores na natureza, eu nego a essas pessoas a sua subsistência. Né? Em nome do quê? Da indústria. Então ele falava isso de uma maneira muito clara e se referenciava, ele se ligava muito ao que Leão XIII falava lá na Rerum Novarum. Francisco poderia até ter se chamado Leão XIV, talvez isso estivesse na cabeça dele, tá? Mas aí Dom Cláudio I escutou, falou, Francisco, ele abraçou. E ele foi, exato. Diácono Alexandre Varela, muito obrigada. Eu me despeço momentaneamente também do senhor, porque vou te chamar muitas vezes nesses próximos dias de conclave. O dia de hoje ainda não acabou, a fumaça preta ou branca pode aparecer a qualquer momento, mas a nossa programação vai seguir aqui, porque tem muita informação importante de Brasil e de mundo também, claro. Então, por isso, eu me despeço do diácono